Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Gratidão por você buscar ser um terapeuta extraordinário. Essa é a segunda aula dentro desse projeto de alfabetização interior, utilizando-se da sabedoria de Gasparetto, que foi transmitida a mim, de José Ângelo Gayarsa, unidas à psicanálise, unidas à minha experiência como terapeuta, como instrutor, e também da filosofia tântrica, a filosofia hindu que trata da nossa alma. Vamos iniciar essa nossa aula hoje falando sobre o perfeccionismo. O perfeccionismo é uma das piores doenças da alma que podem existir. A ambição sadia de tentarmos melhorarmos, amadurecermos, sermos um ser humano melhor a cada dia que passa é diferente do perfeccionismo. Ele, no caso, é você idealizar alguma coisa normalmente impossível de se alcançar e nós vamos indo em direção daquilo. O perfeccionismo, na visão de Gasparetto, pode ser resumido por uma palavra deveria. Eu deveria ser isso, eu deveria ser aquilo. O mundo deveria ser aquilo, as pessoas deveriam, o mundo deveria, a política deveria, os animais deveriam. E aí eu acabo criando uma ilusão de perfeição. E ilusão necessariamente acaba se tornando uma desilusão. Agora, o perfeccionismo, ele é exigente, ele é chato, ele está sempre cobrando alguma coisa, exigindo alguma coisa. É interessante que eu já fiz várias viagens para a França, e na França, quando vocês falam não, é não. No Rio Grande do Sul também, quando você fala não, é não. Nós paulistas, eu sou esse corpo-mente é paulista, alguém chega para mim e fala, você quer ir no aniversário? Não. Ah, vai só um pouquinho? Não. Mas o que vão pensar se você não for? Não. Mas e se fosse com você? Você ficaria feliz? Eu não vou. E o perfeccionista é exatamente isso, ele quer que o outro faça aquilo que ele acha correto, aquilo que ele acha certo. E ele exige, ele é paranoicamente exigente. Seja com ele, mas o que é pior, normalmente o perfeccionismo vem da expectativa com o outro. Quantos casais que não se separam e por vezes passa uma semana, um mês e vem um arrependimento enorme de ter desejado aquela separação, porque eles olham e falam assim, puxa vida, não é que existiam problemas, é que eu criava problemas e eu era exigente demais, perfeccionista demais. Tem relações que realmente quando acabam, acabam. E aliás existe o outro elemento também. Uma vez eu perguntei para o Gayarsa, José Ângelo Gayarsa, Gayarsa, você teve 6 casamentos? E ele disse sim, mas nenhum deles durou um dia a mais do que podia durar. Todos acabaram exatamente no momento certo. No momento certo. Porque também existe o perfeccionista que nunca erra. Então, mesmo quando algo está absolutamente errado, quando o caminho não é aquele, ele é tão perfeccionista que ele acha que não tem nada errado, é o perfeccionista ao contrário. Ao contrário. Mas normalmente esse é o iludido. O que eu quero falar aqui para ti é o perfeccionista que não vê o real das coisas. Aliás, a maior parte das pessoas que reclamam o tempo todo, elas não têm a capacidade de ver o real do mundo, como o mundo se apresenta, ok? O perfeccionista sempre está falando isso está certo, isso está errado, isso está certo, isso está errado, isso deveria ser assim, isso deveria ser assado. É um problema muito... porque não há uma aceitação daquilo que se apresenta.
A pessoa não é realista, realista no bom sentido. A pessoa não está sempre querendo mudar tudo que está em volta dela. Então não há apreciação. O perfeccionista nunca tem essa apreciação. Mesmo quando ele viaja de férias, vai para algum país, sempre a realidade é plausível de críticas. Por isso que o perfeccionista ele se junta com o criticismo. São duas energias que caminham juntas. Depois nós temos aqui o medo. O medo, o Gasparetto falava que dentro da visão antropológica, ou seja, que vai estudar os primeiros Homo sapiens sapiens, que somos nós, os povos tribais, os índios, longe de terem o medo que nós temos. O medo dos índios é mais instintivo, quando eles percebem que tem uma onça ali, uma tribo muitas vezes agressiva acolá, ou quando certamente vai faltar alimento. E o medo da nossa sociedade é o medo que é adquirido no convívio. Eu, quando ia para a escola, meus pais começavam: não deixa ninguém pôr a mão em você, não fala com ninguém, cuidado que nos chicletes tem drogas, isso nos anos 70 falava, cuidado com isso, com aquilo, uau! O tempo inteiro era cuidado, 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 cuidado. E as aulas? Guerra, 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 perseguição, perseguição, destruição. Então é lógico que muitos, uma parte do nosso medo, ele é uma emoção, ele é algo que vem, como eu falei na primeira aula para você, uma emoção que vem de dentro. Uma parte do medo. Mas muito dos nossos medos não são emoções. Não são naturais. São coisas que nós ficamos ouvindo o tempo todo. E uma parte da mídia absolutamente maléfica, que é... O Gaiarsa falava muito, tem um livro dele que chama Tratado Geral da Fofoca. Como que as pessoas fofocam o tempo todo uma com as outras, e a mídia é a grande propagadora das fofocas. Não todas, tem jornalistas maravilhosos, tem uma empresas, né, jornalísticas maravilhosas também, mas quando se torna uma fofoqueira, isso acaba criando o medo. Outra coisa, o medo é nós darmos força para tudo aquilo que é negativo. Eu falo isso muito para minha mãe. Minha mãe fala: ai, estou tão preocupada contigo. A preocupação é dar uma força para o que é negativo. É ficar vibrando que alguma coisa vai dar errado. Eu posso educar meus filhos para eles ficarem longe de drogas. Mas não adianta eu ter medo que eles fiquem longe das drogas. Eu posso me exercitar para, dentro daquilo que cabe a mim, ter uma boa saúde. Mas não adianta eu ter medo de uma série de doenças. O medo, e isso é muito estudado no hinduísmo, no tantra também, ele sempre é uma visão do mal. Eu não vou fazer algo porque eu vou me dar mal. Então a maldade me contém. Eu não realizo porque ali vai ter o mal, porque as consequências vão ser ruins. O que vão pensar de ti? Isso não vai dar certo. Você não tem merecimento para isso. Então o medo, esse que eu estou falando aqui, é o medo que te prende. Saúde. O medo que te bloqueia. E para isso existe uma série de técnicas para ultrapassarmos esse medo. E isso é tão sério hoje, a questão do medo, que nós temos essa doença terrível, que é a síndrome de pânico. E nós notamos tanto que essa questão do medo, ela é, digamos, cultural, que você não pode imaginar numa tribo alguém com síndrome de pânico na hora de coletar alimentos, porque os índios, eles coletam alimentos, eles vão de lugares a lugares coletando, então eles têm que se movimentar. Não dá para falar: hoje eu estou com um pânico, eu não vou sair daqui. É obrigado a sair. Então, por isso que às vezes falamos depressão, um dos melhores remédios. Ocupação. Medo, um dos melhores remédios. Ação. Dar um passo à frente. Tentar, ousar, arriscar. E não dar força para o mal. O medo de que alguma coisa ruim vai acontecer é usar o próprio mal para mim me conter. E às vezes eu misturo o medo com orgulho. Eu não tenho medo, eu tenho orgulho de me dar mal.
Mas todas as pessoas se dão mal em alguma coisa e não há nenhum problema. Como diz Fernando Pessoa, tem uma poesia que ele diz: todos os meus amigos foram campeões em tudo, todos os meus amigos são os melhores, mas eu não, eu tantas vezes réu, tantas vezes vil, tantas vezes perdedor. Ele declara isso, que parece que todos são vencedores, e não é assim que funciona. Então, dar medo é dar poder ao mal. Agora vamos a ela aqui, as ilusões. Ilusões é fantasiar aquilo que eu não tenho. Ilusões são fantasias a respeito do mundo. Ilusões é o chamado eu acho. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquele outro. É diferente de sentir, que vem mais daqui, do coração. E para sentir é um processo. A própria maturidade, próprio um dia após o outro vai fazer com que eu sinta. Com relação às ilusões, é sempre um eu acho, um palpite. E hoje, com essa questão de internet, o que tem de pessoas que palpitam em relação ao Tantra, em relação à astrologia, em relação até mesmo à autoajuda, nós olhamos cada palpite que realmente não tem fundamento nenhuma, são só ilusões. E toda ilusão acaba se tornando uma desilusão. Desilusão é quando você entende quais são as suas ilusões. E eu pergunto para ti, quais são as suas ilusões? Quanto mais ilusão, mais dor. Mais dor. Algo é esperança ativa. Eu espero que alguma coisa seja de tal jeito, mas eu faço algo para isso. Agora, eu espero que o outro venha me dar. Eu espero que o outro venha fazer algo por mim. Eu espero que o outro se cure por mim. Então, tudo isso é ilusão. E é interessante porque eu falei logo lá no início da nossa jornada da questão da paixão, não é? Falei da paixão. Como as paixões trazem junto das mesmas uma ilusão. A metafísica da saúde ela vai propor que as ilusões é falta de responsabilidade, de ter uma resposta, uma habilidade em dar uma resposta melhor para o mundo. Então eu fico cheio de fantasias. E elas se juntam com as ilusões, por exemplo, vamos imaginar a ilusão de que o meu time de futebol vai sempre ganhar. Nós falamos que quem torce para um time é um torcedor. O torcedor é o que distorce a realidade, rompe com ela. E todo mundo acha que o seu time é o melhor, é o mais ético, que os dirigentes só pensam no amor ao próximo e em fazer o bem, que os jogadores de futebol hoje jogam por amor à arte, não por dinheiro, que o futebol traz uma série de benefícios para o planeta, esses estágios enormes são maravilhosos em vez de hospital, mas o torcedor ele distorce tudo, ele vai torcer a realidade. Então ele tem uma ilusão só a respeito do time dele. Outros têm uma ilusão a respeito da paixão. Aquela pessoa é a melhor do mundo. Não, observa, se permita investigar um pouco mais. Por isso que as ilusões, elas desaparecem quando nós usamos a inteligência. Inteligência. Por vezes é importante falar isso para nós mesmos. Seja inteligente. Observa as coisas como elas são. E para os nossos, digamos, clientes também. Ok? Depois a ilusão, desilusão e também nós temos a frustração. A frustração ela é uma desilusão que é acompanhada de raiva. É uma coisa muito animalesca. Eu fantasio demais as coisas como elas devem ser e logo em seguida vem a raiva. Tanto é que nós vemos crimes bárbaros de pessoas, homens normalmente acabam sendo capazes de violências terríveis contra mulheres porque, segundo eles se frustraram com aquela companheira. Primeiro é a percepção de que eu sou a pessoa melhor do mundo, mais generosa, mais bondosa,
como alguém vai me deixar. Então, é não assumir a responsabilidade de que muitas vezes aquela pessoa não quer ficar comigo exatamente porque eu não tenho nada para oferecer. E, infelizmente, tem pessoas que não têm nada para oferecer. Não em termos de alma, de si mesmo, de purusha, mas ela foi tão corrompida, tão judiada por si mesma e pelo mundo, tão recalcada que ela não sabe dar uma palavra de amor, um carinho, uma generosidade. E o que acontece? Então ela se frustra porque o outro a abandona. E aí vem a raiva. Porque a frustração sempre vai falar da fantasia que eu tenho, que alguma coisa tem que ser daquele jeito, que alguma coisa tem que ser daquela forma. Então, tanto a desilusão quanto a frustração é um choque de realidade. Um choque de realidade. Eu tive esse choque de realidade lá na minha adolescência, as primeiras vezes que eu tive contato com essas leis trabalhistas, essa justiça trabalhista, porque eu imaginava que a palavra justiça seria justiça. Hoje eu entendo, eu ensino isso, que a palavra não necessariamente quer dizer o que é. Por exemplo, a palavra amor não é amor, é só uma palavra. A palavra Deus não é Deus, é só uma palavra. E a palavra justiça não é justiça, é só uma palavra. Então, um choque de realidade. Se você já teve algum contato com área de direito, de justiça, de leis, de regras, provavelmente você ficou com raiva. E eu também. E essa raiva vem exatamente desse choque de realidade, de ver as coisas como elas são e não como eu gostaria que fosse. Agora, a frustração faz com que eu realmente amadureça bastante. Essa é a parte boa da frustração, o amadurecimento. Dá uma percepção assim de, ok, eu já sei lidar com as coisas, eu já sei como as coisas são. Porque a frustração, ela vai exatamente romper com o nosso ego. O ego no sentido do controle. O ego no sentido daquele que sabe tudo, daquele que eu sou, que diz que eu sou o melhor. Tem pessoas que sabem usar o próprio ego, porque elas percebem os atributos do ego. Então nós falamos que é o ego verdadeiro, que é uma parte de nós mesmos que é verdadeira. E tem o ego falso, que normalmente é aquilo que os outros nos ensinaram para nós sermos, mas que não tem nenhuma relação conosco, nenhuma relação. Não somos nós. Então, a frustração, ela vem para romper esse ego de se achar muito. Por isso que eu falei em outro momento, humildade, saber o nosso verdadeiro tamanho. Não somos grandiosos como as estrelas, nem pequenos como as formigas, mas o nosso tamanho. E quando nós sabemos o nosso tamanho, é usar o ego positivamente. Tem pessoas que são muito humildes. Vamos supor que você seja um artista e você não dá valor nenhum para a tua arte. Então não adianta usar o ego assim. Ou ao contrário, você se acha o maior artista do mundo. Também não vale a pena usar o ego assim. Ok? É saber o teu valor verdadeiro. O teu eu verdadeiro, ok? Agora vamos falar da energia da raiva, da perversidade e da agressividade, que elas se unem. A raiva, o Dalai Lama, o mestre tântrico, ele vai propor para nós que muita raiva acaba virando ódio em algum momento. Muita raiva acaba se tornando ódio. Então não é bem-vinda a energia da raiva. Uma raivinha aqui, uma raivinha acolá. A raiva é um impulso que vem, ele vem do nosso id, do nosso bicho, que não gostou de alguma coisa. O ódio é um acúmulo de um monte de coisa. O ódio não tem movimento, a raiva tem. Eu estou com raiva das pessoas que fazem judiação com animais, então eu vou ajudar os animais. Eu tenho raiva do que o mundo faz de derrubar tanta árvore, então eu posso plantar árvores. Eu tenho raiva das injustiças, eu posso lutar por justiça. Então a raiva é uma força. Usar a raiva positivamente significa ação, porque o nosso bicho, o nosso id, ele busca ações.
Então esse é o positivo da raiva. Agora, se eu usar a raiva negativamente, é quando eu não ajo. Eu só fico acumulando raiva, até isso se tornar ódio. O Dalai Lama fala que o ódio é um câncer no nosso coração, um câncer terrível. Então, a raiva é uma força que tem relação com a nossa coragem. As pessoas que realmente mudam o mundo, em algum momento, ficaram indignadas com algumas coisas. É interessante, quando eu dirijo o grupo, quanto que as pessoas falam, Otávio, eu nunca senti raiva. Como nunca sentiu raiva? Até os iluminados que eu tive por perto sentem raiva. Você falar para mim que nunca sentiu ódio, isso é uma coisa. Agora, a raiva é uma força para você se bancar também, para você se apoiar, que eu já te falei. Às vezes eu digo assim, eu tenho raiva de algo na minha vida. Use essa força para mudar, para achar um outro caminho. Então a raiva moderada, ela gera ação, uma ação positiva. Aí vamos falar da agressividade. A agressividade não é buscar o confronto, é buscar a briga. A agressividade é buscar a confusão, é ser brutal. Antigamente as pessoas reagiam muito assim, de forma brutal. O mestre Jung, ele dizia o seguinte, que aonde tem amor, não tem poder. E aonde tem poder, não tem amor. Aí basta você ver os líderes mundiais, e não importa quanto eu grave essa aula para você, porque os líderes mundiais são pessoas que têm poder. Todas elas são extremamente agressivas, não há um traço de amor. A raiva, ela pode ser amorosa. O amor por alguma coisa pode fazer com que eu sinta raiva quando há injustiça naquela situação. Já a agressividade é só a ideia de agredir, de confrontar, de ser bruto. E os nossos líderes têm essa capacidade, mundiais, sempre de serem agressivos. Por isso que é importante você, na tua vida e na relação com o mundo, ultrapassar essa questão da agressividade. Não vale a pena parar aí. Não vale a pena essa agressividade virar ódio. Ou você quer ser como os teus líderes? Ou como as pessoas que são fanáticas pelos teus líderes? Só questão de poder e nada de amor. Então, a agressividade, ela se torna perversa também. Se torna negativa. A pessoa que só quer o mal de todos o tempo inteiro. Ela acabou de sair daqui dessa energia do coração. Ok? Então, quando nós estudamos algumas questões corporais, se nós vamos estudar nessa formação uma série de questões corporais, aí nós vamos aprender a usar essa energia da raiva, do nosso bicho, do nosso id. Porque se você fica segurando isso, você recalca. E se recalcar, psicologicamente falando, é uma das maiores doenças que podem existir. O recalque psicológico, ok? Fim da segunda aula, vamos meditar sobre tudo isso, faz as suas anotações, pesquisa tudo isso. Isso vai te ajudar muito a lidar com as pessoas e com você. Te aguardo na próxima aula. Gratidão.